Como eu fiz para criar um quadro por dia em uma viagem de 7 dias? Esse desafio, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu faço às vezes uns desafios e acho interessante que vocês também possam saber que isso existe, essa possibilidade existe. Eu viajei e fui para uma cidade que eu admiro muito, lá em Minas Gerais, e fiquei uma semana lá. E eu coloquei para mim o seguinte desafio: criar um quadro por dia, né? 7 dias, 7 quadros. Como é que eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso. Como foi o processo para fazer isso? Vamos ver aqui como é que foi esse processo? Primeiro item, não temer o erro. Quando eu fui começar a pintar os quadros, eu sabia que eu tinha pouco tempo. Afinal de contas, eu não ia ficar o dia inteiro pintando o quadro. Cara, ia chegar no final do 7º dia, eu ia estar chapado, né? Cansado. Então, o que que eu fiz? Eu me programei. Primeira coisa, não me importar muito com erro. Era uma proposta. Isso é o que importa. Eu estava aberto ao acaso, aberto às possibilidades, aberto ao que o erro pode me trazer de acerto. E a possibilidade do erro não dá certo também, aí eu corrijo. Porque não tem erro em quadro, tem quadro inacabado. E eu estava com essa, vamos dizer assim, proposta bem estruturada na minha cabeça. Vou fazer assim, tá bom? Realmente foi uma experiência que eu acho que vale a pena a gente, às vezes, fazer umas coisas assim, sabe? Então aí é o seguinte, eu ia para a praça, eu ia para as igrejas, eu ia para as ladeiras, cidade cheia de gente, eu ia saber que eu ia estar sendo observado. Isso ser observado, bom, você sabe, eu estou aqui, eu não tenho problema com isso. Mas ao vivo e fazendo, quando a gente está fazendo um quadro, quando a gente está fazendo um quadro, a gente está mais sensível, a gente está aberto, o canal está aberto, e você precisa estar concentrado. Só que quando alguém te pergunta, alguém fala, alguém isso, alguém aquilo, é claro que isso desconcentra, é normal, faz parte da proposta. Eu sabia que ia ser um desafio, eu ia ser observado, eu ia ter que manter a firmeza daquilo que eu tinha proposto. Eu conheço já meu estilo, obviamente, eu já trabalho nisso há muitos anos, né? Já fiz pintura ao ar livre, mas eu fiz há muitos anos atrás, há muito tempo que eu não fazia. Eu falei, vou usar o que eu conheço, dentro do que eu já vivi, e vou usar meu estilo, que eu sei qual é. Sabendo que eu tenho que ser mais veloz, mais ágil, no tempo que eu me proponho, que era em torno de 2, 3 horas por quadro, mais ou menos. Alguns eu demorei mais. Alguns eu até completei no fim do dia, em uma segunda sessão. Mas era um por dia, era só isso que eu queria, mais nada. E assim foi. Pessoas paravam, me olhavam, perguntavam, comentavam, elogiavam, ficavam caladas. Tudo isso interfere em você, né? Eu mantive dentro do que eu conseguia aquele processo. Isso é muito interessante, tá, gente? E aí eu entendi que eu tinha que fazer o que eu já faço. E não atender o que o outro poderia estar pensando, porque passa na sua cabeça o seguinte, por exemplo, vou mostrar para vocês um quadro. Olha só esse quadro aqui. Deixa eu abrir aqui, pra vocês verem bem. Ó. Estão vendo esse quadro? Uma igreja, né? Bonito quadro, achei que ficou bonito pra caramba. Muito bem. Eu estava pintando, eu fiz os traços iniciais da igreja, e eu me perguntava assim, cara, e se as pessoas começarem a achar que eu vou fazer um quadro realista? Porque a estrutura da igreja está aqui, e, enfim, meu quadro longe de ser realista, vocês estão vendo?
Ele é figurativo, mas ele não é realista. Eu não busco o real. Minha pintura é totalmente solta, longe disso, né? E a pessoa vem e fala assim, mas será que ele vai pintar isso aí figurativo, realista? Eu não podia parar para pensar nisso. Que as pessoas estavam pensando uma coisa que poderia ser. Não, você tem que fazer o que você já faz, é o que está escrito no item 3, é fazer o que já faz. E jamais atender ao que o outro pode estar pensando. Por quê? Porque o outro pode ou não estar pensando. E você que está elucubrando, imaginando que ele vai querer fazer uma coisa realista, ele acha que eu vou fazer uma coisa realista. Eu não iria fazer uma coisa realista, a minha intenção não era essa. Mas eu tava. É importante, e isso eu tenho muitos anos de estrada, tá, gente? Imagina a pessoa que está ali, uma primeira experiência, pode ficar tensa, entendeu? Ou não. Cada um tem uma forma de lidar. Eu sou muito atento a tudo, o tempo todo, quando eu estou pintando, isso me interfere. É importante a gente pensar nisso, tá? É muito importante. Então, ó, só para não temer o erro, não ter problema com erro, isso eu não tenho, isso eu nunca tenho. Saber que vai ser observado e buscar a firmeza do estilo e fazer o que você já faz e não atender o que o outro pode estar pensando. Não, jamais. O que o outro pode estar pensando é o que o outro pode estar pensando. Isso aí não é um problema, entendeu? Só uma coisa aqui. Não é um problema. O que o outro está pensando não é o que o outro está pensando. Regularidade. Todo dia, todo dia, eu comecei o dia, tomei meu cafezinho. No caso, eu estava lá em Minas Gerais, né? Comi meu pãozinho de queijo, tomei um cafezinho e comecei pontual. Isso é fundamental. Senão você não atinge o que você quer. A pergunta é, como é que eu fiz para criar um quadro por dia, em uma viagem de 7 dias? Eu fiz exatamente isso. Dia após dia, eu ia pintando. E assim eu consegui chegar no final. Foi dessa forma, mantendo a regularidade, né? Não me preocupando com a opinião alheia, fazendo o que eu faço, naturalmente. E assim foi. Vou mostrar aqui alguns quadros, só para vocês verem. Esse aqui vocês já viram. Olha aí. Legal, né? Bacana ver esse quadro assim pronto, né? Quando você vai fazendo assim, é uma emoção. Finaliza um quadro, aí você vai fazer o outro. Esse aqui, ó. Olha só. Cabe na tela toda. Tudo em uma sessão. Teve um ou outro que eu finalizei em 2 sessões. Olha só que coisa linda, ó. É só para vocês verem o quadro, né? O desafio foi esse. Eu pintei um quadro a cada dia, num tempo variável, né? Esse aqui, por exemplo, encostou uma pessoa conversando comigo e me interferiu muito no quadro. Nossa Senhora. Eu tinha que conversar, tinha que pintar. Você não pode ser grosso, né? Ser grosso. Mas às vezes você precisa. Não, só um instante. Você está pintando com tinta acrílica, né? E a tinta acrílica seca, né? Ela é implacável, né? Olha aqui, ó. A pracinha da cidade, né? Esse quadro em específico teve uma versão noturna. Eu fui de noite, sem luz, e pintei ele. Tá? Mesma... Porque eu coloco as dificuldades. Eu acho que as dificuldades elas estão aqui, muitas vezes, para nos ajudar, porque a gente fica preso, muitas vezes, e se você tem uma dificuldade, você tem que resolver. Não é ruim a dificuldade, necessariamente. Isso aqui é uma congada que eu fiz também num momento específico lá que teve. Bonito, né? Foi assim, foi exatamente desse jeito que eu consegui criar
um quadro por dia durante uma viagem de 7 dias. Sugiro a vocês que testem, por que não?